O pastor Marcos Granconato está dizendo que a mulher não deve pregar nem exercer autoridade. E ele está usando o texto de 1 Timóteo capítulo 2. Só que eu gostaria de saber com o senhor, pastor, se o senhor aplica o texto, né, de 1 Timóteo capítulo 2, ou o senhor não aplica, porque o senhor está utilizando esse texto para impedir a mulher de pregar ou de ensinar. Porém, o senhor não está aplicando o texto da maneira correta, porque tem várias partes aqui do texto, eu vou ler aqui, a gente vai ler junto, que o senhor não está aplicando. Né? Vamos começar aqui no versículo, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e com bom senso, não com cabeleira frisada ou tranças, com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Aqui nós temos, assim, uma grande leva, ou todas as mulheres da igreja do pastor Marcos Granconato, todas condenadas, mulheres que usam trança, ouro, pérolas e vestuário dispendioso. Olha que essa palavra aqui, esse versículo, o pastor não está aplicando corretamente. Então, nós temos toda essa leva de mulheres aí condenadas contra a palavra. Estão desobedecendo a palavra, que o pastor falou que aplica esse texto, que esse texto ele tem que ser aplicado, né? Então, olha lá, versículo 9 já foi reprovado, já não está sendo aplicado corretamente. Versículo 10. Porém, com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, porque quem tinha autoridade naquela época? Homem. Quem era proprietário da mulher? Homem. Mas eu acho que o pastor Marcos Granconato, ele não estudou história. Muito importante isso. Porque se ele tivesse estudado história, ele saberia que os homens no século I eram proprietários das mulheres. Mas é que ele não sabe disso, né? Mas ele vai ficar sabendo agora. Então, aqui, quando fala que a mulher deve aprender em silêncio, todas as mulheres da igreja do pastor Marcos Granconato estão condenadas. Elas ensinam para crianças, para adolescentes na escola dominical. Elas oram, elas cantam, as filhas do pastor cantam. Então, elas já estão todas condenadas, porque aqui diz que elas devem permanecer em silêncio. Por que, pastor, o senhor não está aplicando a palavra corretamente na sua igreja? Próximo versículo, aí fala lá, 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, que ele fala que é a doutrina da criação. Eu não creio dessa forma, quem já me acompanha sabe que o primeiro autor de Gênesis é um, o segundo autor é outro, são duas pessoas. E ali diz que foi criado homem e mulher ao mesmo tempo. Porque a palavra Adão significa ser humano e não macho. Adão, seres humanos, foi criado seres humanos. Macho e fêmea. E todos os dois foram colocados para governar. Não tem esse negócio de doutrina de criação. Isso daí é outra falsa doutrina, na verdade. Aí fala... Priscila, mas por que está escrito isso aqui? Isso aqui, se a pessoa tivesse estudado história, cultura, a sociedade da época, essa pessoa saberia que isso aqui é uma expressão da visão de época, da visão que as pessoas tinham sobre a mulher. Se você ler um pouco de Aristóteles, se você ler um pouquinho de São Tomás de Aquino, você vai saber a visão que se tinha da mulher, que na visão deles a mulher não precisaria existir, que a mulher é um meio pelo qual o principal, que é o homem, vem ao mundo. Então, isso aqui é uma descrição da visão da época. Eles tinham essa visão. O que diz aqui depois? Versículo 14. E Adão não foi iludido, né, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Porque se acreditava que a mulher é a porta do mal. A mulher, tanto que o Tertuliano fala que a mulher é a porta do inferno, né, pai da igreja. Então, quer dizer, aqui está dizendo, nesse versículo 14, que só a mulher pecou. Nossa, será que isso é verdade? Adão está no jardim até hoje. Gente, isso é incrível, eu fico chocada de ver. Versículo 15. Todavia, né, toda essa coisa horrível que é a mulher, toda essa coisa, essa destruição, toda essa perda de tempo, de oxigênio, da criação da mulher, né? Tudo isso de ruim que a mulher é, todavia ela será preservada.
Que susto, gente! Ela será preservada, olha lá, através da sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor, santificação e bom senso. Senão, não. Essa palavra, preservada, é traduzida também como salva. E uma vez o pastor Marcos Granconato, há muitos anos, pregou na pregação dele sobre a palavra salva, que estava dizendo que quando a mulher ela não pode pregar, mas quando ela vai ser mãe, então ela será salva, que ela pode pregar para os filhos. E ainda foi bem ofensivo, porque ele disse, se uma mulher quiser pregar para uma congregação, basta ela parir toda uma congregação. A partir daquele dia, nunca mais eu assisti uma pregação do pastor Marcos Granconato. Foi bom, porque é bom que a gente abre os olhos. Então, quer dizer, a palavra aqui no original, o que significa preservada? Mantida viva, não destruída. Então, o que está dizendo no texto? Que somente a mulher pecou, que ela deve ficar em silêncio na igreja, que ela não pode usar ouro, pérolas, nem tranças, que somente ela pecou, que ela foi enganada, e ainda fala que ela só será mantida viva, porque ela presta para procriar. Então, quer dizer, se o pastor Marcos Granconato, ele aplica esse texto, ele precisa aplicar o texto completo, e não só as partes que interessam a ele, porque ele se sente mal ou se sente ameaçado com mulheres que pregam melhor do que ele, que têm mais talento, que têm ministérios muito maiores. Então, aí ele se sente ameaçado, ele se sente acuado, aí ele tem que ter algum tipo de meio de impedir o ministério feminino. Mas ele vai pagar por isso, porque a colheita vem, a colheita é certa. Tudo que a gente faz, né, até Paulo fala lá que não vos tornei muitos de vós mestres, porque vocês receberam maior juízo. E ele se tornou um mestre. Né? Inclusive, que ele fala que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode pregar, só que em Efésios capítulo 4, 8, fala que Jesus derramou dons aos antropos, né? Que ele sabe muito bem que homens ali, não está falando de sexo masculino, derramou dons aos seres humanos. Todo ser humano, homens e mulheres, recebem dons e ofícios, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Então, quer dizer, como que a palavra vai contra ela mesma? Um lugar fala que a mulher não pode pregar, não pode exercer autoridade. Em outro lugar fala que a mulher recebe todos os dons e ministérios. Estranho, né? É porque tem bastante coisa estranha nas falsas doutrinas. Para saber mais sobre as falsas doutrinas e mentiras que têm sido disseminadas pelas igrejas, assistam os meus vídeos. Deixem os seus comentários e, se quiserem um debate, estou aberto ao debate.